Paz do Senhor para a igreja, amém? É de ter muito regozijo na presença de Deus quando confessamos a nossa esperança. O Rei está voltando. Isso enche o nosso coração de esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E vamos dar sequência à série de mensagens em que nós estamos olhando para a igreja de Coríntios, vendo que a igreja de Coríntios não foi uma igreja a se imitar, mas nós temos que aprender com os erros da igreja de Coríntios e receber os remédios que a igreja de Coríntios recebeu para ser curada. Amém? Para toda enfermidade, o Senhor tem uma cura. E nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a igreja que está sendo adornada para esse momento que nós acabamos de cantar, para o momento que nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Amém? Então eu queria te convidar nessa noite a meditar nos remédios de Coríntios. Semana passada nós aprendemos sobre o amor incondicional e hoje nós vamos aprender sobre a graça salvadora. Amém? Então nós vamos meditar um pouco na graça de Deus. E eu queria te convidar a ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Uma passagem que é muito conhecida por todos nós e que ela vai gerar em nós tratamento nessa noite. Amém? Então, vamos à leitura. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Você pode repetir comigo? De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Você pode repetir? Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Só ao lermos esses 2 versículos, imediatamente a nossa alma, a racionalidade humana, ela é confrontada. Porque quando dissemos, sinto prazer nas fraquezas, nós estamos indo contra o natural. Há uma semana atrás eu peguei uma virose. E aí, vim para cá com o corpo, na quinta-feira, eu falei assim, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu dei o restinho das forças na célula Kids. Quando eu cheguei em casa, sucumbi. A virose. E o corpo fraco, a dor no corpo. E o apóstolo Paulo, ele fala das fraquezas, não só do corpo, mas ele fala das fraquezas da nossa alma. Das fraquezas que muitas das vezes podemos ter no nosso caráter. Das fraquezas que nós podemos ter na nossa personalidade. Dos nossos instintos carnais. Porque nós somos carne. Temos as nossas limitações. E o apóstolo Paulo, quando você está lendo o capítulo 8, o capítulo 9, ele tenta trazer a igreja de Corinto a uma ideia de que a liderança que Cristo deu a ele não foi uma liderança baseada em coisas humanas. Não foi uma liderança baseada em títulos, em conhecimento humano. E o apóstolo Paulo, ele disse que ele poderia se gloriar muito nisso, porque ele era fariseu, nascido ao 8º, nascido na tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Judeu, fariseu de fariseus. Então Paulo, ele tinha muito a se orgulhar quanto a conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que ele considerou tudo aquilo como perda. Ele reputou aquilo como esterco
para que ele pudesse experimentar a excelência da glória de Deus. E quando ele vai caminhando no capítulo 8, e ele chega no capítulo 9, ele começa a falar de uma forma, e João também fala dessa maneira, é muito interessante, porque ele está se referindo a ele, mas não fala em primeira pessoa. Né? Ele fala, tem um homem que foi levado até o terceiro céu, e viu coisas indizíveis, viu coisas tremendas, poderosas, que não é lícito, né? Não é o momento de falar agora. Paulo diz assim. E quando ele chega no meio do capítulo 9, ele traz essa palavra, dizendo, para que eu não me gloriasse, para que eu não caísse, né, na besteira de me ensorbebecer, por causa de alguma coisa que eu tenha recebido de Cristo, o Senhor colocou em mim um espinho na carne, em que nós, leitores da palavra de Deus, toda vez que chegamos nesse momento, a gente fica, o que será que foi o espinho da carne de Paulo? E eu tenho certeza que todos nós, quando chegarmos nos céus, e a gente estiver lá naquele momento, e aí, Paulo, me conta, passei a vida toda lendo sobre o espinho da carne, ficando curioso, o que é o espinho da carne? E a palavra de Deus diz, Paulo diz, olha, e eu orei 3 vezes a Deus, e a palavra de Deus diz que Paulo se sentia esbofeteado. Esbofeteado. Olha o nível de fragilidade. E aí ele ouviu o que nós acabamos de ler de Deus. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, diante das nossas incapacidades, quantos aqui têm incapacidades? Diante das nossas limitações, diante dos nossos medos, diante de tudo aquilo que, aos olhos humanos, nos impediria de viver os propósitos de Deus, nós precisamos ter essa confissão. A graça de Deus nos basta e o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É convicção de fé. E essa força não está em nós. Essa força está em se render. Essa força está em depender dele em todos os momentos. Então, quando a gente olha toda a história bíblica, aí eu estava lendo mais uma vez a apostila do curso de dons espirituais, né, que eu acho que foi o pastor Mário que escreveu, porque a escrita dele é reconhecível claramente. E aí eu estava meditando ali e vendo que é uma coisa tremenda, gente. Todos os atributos de Deus são eternos. Você pode falar comigo? A graça é eterna. Ela está em Deus. Ela revela a Deus, ela manifesta a Deus desde a eternidade. Então, quando a gente olha toda a trajetória bíblica, a graça está manifesta. E a gente olha pela palavra de Deus que o critério de Deus nunca é a capacidade humana. Você pode falar isso? O critério de Deus nunca é a capacidade humana. Deus não vai escolher capacitados. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Deus usa as coisas loucas para as confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, para que a excelência da glória seja dele. A glória é de Deus, o louvor é somente de Deus. E quando nós olhamos para a graça salvadora de Cristo Jesus, uma das principais ações que a graça de Deus realiza, você pode falar, é libertar, é me libertar de mim mesmo. Tem um louvor que eu amo, né? Então liberta-me de mim. Eu não lembro nem quem é que canta, mas esse louvor é lindo, que ele canta exatamente esse trecho do apóstolo Paulo.
A graça nos liberta de nós mesmos. A graça nos liberta de acreditar que na nossa capacidade, na nossa força, nos nossos dons naturais, estão alguma, vamos dizer assim, resposta de Deus para esse tempo. Não. E a graça de Deus, ela nos livra da soberba da vida. Nós sabemos que o sistema do mundo ele se baseia em 3 princípios: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Só que a soberba da vida, ela é aquela raiz pecaminosa que está desde o jardim. Foi aquilo que brotou no coração de Lúcifer, foi aquilo que brotou no coração de Adão e Eva, e que tenta gerar no homem independência o tempo todo. Que tenta gerar no homem autossuficiência o tempo todo. A graça de Deus nos liberta disso. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes do favor imerecido. Não é um favor que merecemos. É o favor imerecido de Deus. Então a soberba da vida leva a acreditar nas nossas capacidades e nossos méritos. E se sustenta em coisas visíveis. E aí eu queria te convidar a lembrar de Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, orientado por Deus, a graça de Deus estava lá. Amém? A graça de Deus estava naquele lugar. Samuel entra e vem filho, e tome filho, e tome filho. Acabaram-se os filhos? Um mais bonito do que o outro, um mais forte, mais posudo do que o outro. Acabaram-se os filhos. E Jessé vai dizer: não, tem mais um. Está lá pastoreando, cuidando das ovelhas. Mande chamar. E Davi foi tirado de trás das malhadas, pela graça de Deus, para revelar a graça naquele tempo, de que era Deus que estava escolhendo, de que era Deus que estava fazendo. Amém? Então, a soberba da vida se baseia em coisas visíveis, passageiras e transitórias. Então, aquilo que é bonito aos olhos hoje, amanhã pode não ser mais. Aquilo que chama a atenção, que te gera confiança, sabe o saldo da conta bancária? Quando ele está gordinho, não gera uma confiança? Não gera uma autossuficiência? Ui, meu Deus, autossuficiência. Não gera? Gera. Gera autossuficiência, gente. Isso pode mudar. Sabe a saúde do corpo físico? Né? Pastor falando de corrida, eu estou aqui pensando, misericórdia. 4 quilômetros. Vou caminhar. Vou para caminhar. Porque se eu correr, a glória me espera. A saúde passa. Esse corpo físico que está todo, sabe, né, estruturado, daqui a pouco começa a se desestruturar. É corruptível. Mas chegará o tempo que tudo aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Chegará o tempo de tudo aquilo que é vergonha será revestido de glória. É isso que tem que colocar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa expectativa. Não são em coisas passageiras, visíveis, transitórias. Então a graça de Deus nos leva em direção a coisas eternas, que não podem ser abaladas. Você pode falar, as coisas eternas não podem ser abaladas. Não podem ser roubadas, pois foram conquistadas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. A traça não corrói, o ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, pois foi comprado com preço de sangue.
E eu queria te convidar a ler uma passagem que está em Lucas 17, 20 e 21. Porque nós vamos ver que a graça de Deus, que é uma das facetas do reino de Deus, ela não se baseia em coisas visíveis, exteriores. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, olha o que os fariseus estão perguntando para Jesus. Eles estão diante do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Estão chegando para o Messias dizendo: Senhor, quando virá o reino de Deus? E Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparência visível, com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É graça. O Deus eterno, aquele que habita no alto e sublime trono, que a terra é o estrado dos seus pés, Ele colocou o seu reino dentro de nós. É graça. É a graça salvadora. A graça nos ensina a alinhar as nossas vidas aos planos e caminhos eternos de Deus. Mesmo diante de provações e tribulações, cremos que o propósito é maior do que os desejos e sentimentos terrenos. E aí a gente pode pegar vários exemplos na Bíblia. A graça estava com Abraão? Estava. Quando Abraão sobe o monte para sacrificar Isaac, aquele ambiente está cheio da graça de Deus, porque Cristo está sendo revelado naquele momento. Todos nós, quando lemos a passagem em Gênesis, e vemos a coragem, e vemos Abraão olhando para Isaac, né? Isaac, pai, a lenha está aí, o cutelo também, cadê o cordeiro? E aí Abraão fala: Deus proverá. O nosso coração queima, amém? Não queima? Sabe por que queima? Porque Jesus é o verbo vivo. É o mesmo Jesus que estava falando com os discípulos no caminho de Emaús, se revelando a mim e a você por meio da palavra. Porque a graça estava com Abraão. E a graça se revela a mim e a você nessa noite. Essa graça salvadora. Mas eu queria te convidar a olhar um dos grandes exemplos no Antigo Testamento, que é a vida de José. A gente não vai ler, senão a gente sai daqui amanhã. Mas todo mundo aqui, né, a não ser que tenha algum visitante, seja algum visitante que não conhece a vida de José, ó, viu? Todo mundo conhece a história de José. Quando nós olhamos a trajetória de José, podemos claramente dizer que ele faz uma tipificação de Cristo. Ele é odiado pelos seus, ele é traído pelos seus, ele é vendido pelos seus. É preso injustamente. E nós sabemos que ao final é esquecido na cadeia. E ao final da trajetória, José vai ser chamado de, nome difícil, Zafenate Paneia. Deus fala e ele vive. Quando a gente olha a trajetória de José, e aí hoje eu estava lendo um pouquinho à tarde, eu falei assim: Jesus, é só a graça de Deus, gente. Essa força não estava em José não, gente. Isso não era, José era muito bonzinho. Era a graça de Deus. Sabe por quê? Quando você vê José, sabe aquele momento que ele está lá no palácio, e os seus irmãos chegam, e ele tem aqueles contatos, você vê que José tem hora que ele se esconde, e ele vai chorar. Sabe por que José está chorando? É a amargura.
é ferida, é dor da traição. Mas a graça estava com José. A graça estava ali. Porque ele tinha que cumprir o propósito eterno de Deus para aquele tempo. E aí eu queria te convidar a pensar, em alguns momentos, se José desse vazão aos seus sentimentos. Quantos estão entendendo, amém? É tempo de cura. Todas as vezes que nós damos vazão aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, aos nossos achismos, nós vamos ferir e machucar alguém. Amém? É só a graça de Deus que nos leva para o centro da vontade dEle. E você olha aquele homem, né? Porque você pensa, né? Enquanto José estava na fragilidade, no poço, vendido como escravo, depois na cadeia, depois de passar pela casa de Potifar. Mas José, ele passou pelos 2 testes. Pela graça de Deus. Pelo teste do momento de ser fiel no pouco, na fragilidade, na ausência, e o teste de ter o poder na mão. Eu acredito que, por exemplo, muitos de nós poderíamos ser aprovados no momento da fragilidade, da dor. Porque na hora que a gente está na dor, é normal, a gente baixa a cabeça. A gente, entendeu? Mas dá um pouquinho de poder na mão da maioria de nós aqui, para ver a lenha que a gente faz. É só a graça de Deus. Quantos estão entendendo isso, amém? Gente, José estava com poder. Ele era o vizir de Faraó. Ele era a segunda pessoa depois de Faraó no maior império da antiguidade. Ele poderia muito bem ali falar assim: é agora. Vamos pagar cada centavo do que fizeram comigo. Mas não. José chorou escondido. José derramou a sua dor diante de Deus. E a graça o cobriu. Derrame a sua dor diante de Deus. Derrame as suas mágoas diante de Deus. Apresente tudo isso diante de Deus, que a graça de Deus vai te cobrir também. Não tenha dúvida de que a mesma graça que cobriu Jesus quando ele estava no Getsemane é a graça que está cobrindo José quando ele está naquele momento. Porque era a mesma coisa. Jesus no Getsemane, ele foi até os seus irmãos, e ele pediu: vigiem comigo por 1 hora. E nem por 1 hora eles vigiaram. A graça de Deus é a nossa sustentação. É o que vai nos socorrer no tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo das perdas. É a graça de Deus que vai nos sustentar. E ela está nos curando nessa noite. A graça de Deus está me desarmando, está te desarmando. Quantos estão vendo armas caindo, amém? Eu creio em armas caindo, armas humanas. Não estou falando de armas espirituais, não. Porque quando as armas espirituais estão sobre nós, as armas humanas caem. Os métodos humanos caem. As intenções naturais caem. E o reino de Deus se estabelece. E eu queria te convidar agora a entender mais um aspecto da graça. Na verdade é o primeiro ponto. Eu queria te convidar a declarar a graça de Deus. Você pode falar comigo? A graça de Deus é o sustento nos vales da vida. Quando você vê a situação de José,
você percebe que ele está sendo ensinado naquele ambiente. As traições ensinam. Amém? Os traumas ensinam. As perdas ensinam. Aquele que está debaixo da graça de Deus, quando ele passa pelos traumas, ele está sendo ensinado. E sabe para que você está sendo ensinado? Para ensinar e para curar outros. Eu queria te convidar a ler Tito, capítulo 2, 11 a 14. Nós lemos esse versículo na célula, na terça-feira. Amém? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Você pode falar comigo? Ensinando-nos. A graça ensina que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. E olha que coisa linda. E purificar para si um povo seu, você pode falar comigo, especial, zeloso de boas obras. Aquele que anda pela graça, ele é um presente para aqueles que estão ao seu redor. Eu queria te convidar, gente, por isso que eu fui no texto. A gente tem que ficar indo no texto o tempo todo ali. E aí eu fui lá em Gênesis, aquele momento ali que Daniel José, está naquele trâmite com os irmãos. Ele se revela aos seus irmãos. Ao invés de punição, os irmãos levaram presentes. Depois leia. Os traidores levaram presentes. Os que jogaram ele na cova e venderam como escravo, ganharam presentes. É a graça de Deus. Carregados. Aí você olha, a gente, sabe? A gente olha e fala assim, meu Deus, Judá, né, todos carregado das riquezas do Egito, voltando até Jacó. Sabe por que Jacó acreditou que José estava lá? Porque eles viram as carruagens do Egito e aqueles presentes todos juntos com ele, e falaram assim, José está vivo. E quando ele olhou aquilo, falou assim, para vocês estarem cheios de presentes, José está vivo. Nós só estamos cheios das riquezas celestiais porque Jesus está vivo. Nós estamos cheios das riquezas celestiais porque Jesus está vivo. A trajetória de José, ela tipifica a Jesus. Somos enriquecidos, mesmo sendo traidores, mesmo sendo ruins, mesmo sendo corrompidos, somos enriquecidos pela graça de Deus. Você pode falar assim, favor imerecido. A graça de Deus é o sustento nos vales da vida. Se estamos passando por vales, existe um propósito ali. E a graça de Deus nos sustentará em todas as circunstâncias. Eu queria te convidar a ler o Salmo 130. Eu botei do 1 ao 4, mas eu queria te convidar a ler todo. Ele é bem curtinho. Eu queria te convidar a orar ao Senhor esse salmo. Salmo 130. Diz a palavra de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Olha a pergunta.
Se o Senhor olhar as iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que as guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Agora você pode declarar comigo: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Lugares profundos, vales que nós pensamos. Esse salmo, a Bíblia não tem um autor determinado desse salmo. Mas o que nós sabemos, que para alguém declarar ao Senhor, orar a Deus, das profundezas a te clamo, está passando por uma situação muito difícil. Eu, enquanto meditava, eu só lembrava de uma pessoa, Jonas. É muito parecida com a oração que Jonas fez. E eu queria te convidar, gente, por que Jonas foi parar no ventre do peixe, no profundo mar? Porque desobedeceu. Desobedeceu. Mas após desobedecer e vendo aonde estava, o que Jonas fez? Clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus. Eu queria te convidar, olha o que Jonas orou. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas já estava se sentindo na sepultura. Ele estava com a plena convicção: daqui eu não saio mais vivo. E dali ele clama a Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Deus tem resposta nos dias mais profundos das nossas vidas. A graça de Deus, não é à toa que Davi vai dizer: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A graça de Deus é o sustento nos vales da vida. E o segundo ponto, e o último, a graça salvadora, ela restaura a visão do propósito, quando a gente está no momento da crise. São remédios que o Senhor está nos dando, amém? Crises, pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite em total crise existencial, em total crise financeira, em total crise nos relacionamentos. A graça de Deus, ela é poderosa para restaurar a visão e trazer propósito novamente para aquilo que está em caos. E eu queria te convidar a lembrar do momento em que os discípulos estão passando pela maior crise. É o momento em que Jesus foi crucificado. Os 3 dias até a ressurreição. E o momento que eles estão tentando assimilar o que está acontecendo a partir do momento em que Jesus ressuscitou.
Quando você está nos 4 evangelhos e lê ali, depois do 20 e tanto, em todos os evangelhos você vê facetas de como Jesus, e eu acho a coisa tremenda, gente, vira clichê gospel, infelizmente. O Espírito Santo é uma pessoa. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é relacionável. Ele deseja caminhar conosco. Ele deseja falar ao nosso coração de pertinho. Os discípulos estão feridos. A passagem em Emaús, que está lá em Lucas, nós não vamos ler, senão a gente não acaba hoje. A palavra fala que eram 10 quilômetros da região que eles estavam em Emaús até Jerusalém. Aí eu fiz as contas. Eu, quando estou legalzinho, em forma 10 quilômetros, eu faço mais ou menos em 1h30 de caminhada. Mas do jeito que eu estou hoje, eu acho que eu levo 2. Foi uma caminhada longa. E aí Jesus, os discípulos estão machucados. E aí Jesus se aproxima e começa a caminhar. Ele ouviu o papo e ele sondou o coração, lógico. O que está acontecendo? Eu quero ouvir vocês. E os discípulos foram ríspidos com Jesus, sem saber que era Jesus. Você não sabe o que está... Quem é você que você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém nesses dias? Está desantenado? Aí Jesus fala, me falem, vai. E Jesus caminha com eles, ouvindo. O Senhor quer nos ouvir. Nós servimos a um Deus cheio de graça que quer nos ouvir. Ele quer ouvir as nossas dores. Ele quer ouvir o nosso clamor. Ele quer ouvir as nossas mágoas. Ele quer ouvir. E os discípulos foram falando. E chega um certo momento que Jesus fala assim. Aí Jesus também responde à altura naquele momento. Vocês são insensatos e não creem. Vocês não entendem que os profetas, os salmos e a lei de Moisés apontavam exatamente para esse momento que eu seria crucificado. Só que não para ali. Jesus, ele exorta, mas ele ensina. E ele continua a caminhada. E a palavra de Deus diz que ele passou todo aquele momento lembrando as passagens. Aí eu fiquei em casa meditando. Por que Jesus não chegou e fez sabe? Um sinal sobrenatural e falar, eu estou aqui. Não. Porque os sinais passam, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. As palavras de Deus permanecem para sempre. Sinais, maravilhas podem cessar, mas as palavras eternas de Deus não passarão. E Jesus não fez nenhum milagre ali. Ele fez o principal. Ele reafirmou a palavra. Ele reafirmou os profetas. Ele reafirmou a lei. Ele reafirmou os salmos e disse, olha só, tudo estava falando de mim. Tudo estava falando que eu seria crucificado e que ao terceiro dia eu ressuscitaria. E os discípulos, maravilhados por aquele momento em que aquele homem, que não se sabia que era Jesus, vamos jantar. E ao partir do pão, os olhos se abriram. Ao partir do pão, os olhos se abriram. Partir do pão significa comunhão, relacionamento. A graça de Deus está nos chamando nessa noite. Venha para a comunhão. Venha para o lugar onde você será tratado. É aqui, é na comunhão do corpo de Cristo. E eu queria te convidar a ver o último momento, o momentozinho final, a restauração de Pedro. Eu não vou ler para me alongar no tempo, mas todos nós lembramos. Pedro ainda não entende direito o que está acontecendo, está ferido, está machucado. O discípulo mais intrépido,
com a fé mais ativa, negou. E após negar, Pedro acreditava que estava num poço que não poderia sair mais dele. Tanto que Pedro, ele é aquele que, como líder nato, ele chega para os discípulos: vamos pescar, vamos voltar ao passado, tudo acabou, nada pescaram. Quantos conhecem essa passagem? Nada pescaram. E aí daqui a pouco Jesus aparece, manda eles lançarem a rede novamente. Pedro identifica que é Jesus, estava nu, pula na água, vai nadando, né? Coloca a túnica, pula na água e vai nadando. Quando os discípulos com aqueles peixes, cheios de peixe, chegam à beira da praia, o jantar, a mesa da comunhão está lá de novo. Isso é lindo, gente. A mesa da comunhão está lá de novo, pronta. Pensa no trabalho deles puxando peixe. Trabalho. Eram, se não me engano, 153 grandes peixes. Um trabalho tremendo, tirando peixe. E aí quando eles chegam, a mesa está posta. Não é na nossa força. O Senhor tem tudo pronto. A mesa está pronta. E aí Pedro ouve de Jesus. O que é que Pedro ouviu de Jesus? Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Na terceira vez, Pedro sangrou. Que automaticamente Pedro entendeu: poxa, eu neguei 3 vezes. E agora eu estou tendo que declarar que amo 3 vezes. A cura é na proporção da dor. 3 vezes ele afirma: mestre, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Visão restaurada. Propósito restituído. E quando você olha as cartas de Pedro, eu queria te convidar a ler comigo, se ficar de pé. A graça de Deus nos mostra um caminho mais excelente. Pois para aquele que se arrepende, sempre existirá perdão, restauração e chamado. Para aquele que se arrepende, sempre existirá. Você pode declarar comigo? Perdão, restauração e chamado. Foi o que Pedro experimentou. E eu queria te convidar a ler 1 Pedro 5,10. Olha que coisa linda. Como que você vê um Pedro tratado, manifestando a graça de Deus. Ora, vamos juntos? O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você pode agradecer ao Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão que nos alcançou. Obrigado, Jesus. E eu queria te convidar a orar uma canção. Essa canção, ela é bem antiga, né? Eu sou da geração antiga. E esse louvor, ele é tratamento para a nossa alma. E eu queria te convidar a orar junto. Não, senão eu vou me enrolar. Obrigado. É só dar um sol. Em sol. Pode fazer. Da vida tentam sufocar meus sonhos ou minar as minhas forças para continuar a tua
restaura a confiança de que a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos gera uma semente de esperança daquilo que creio com todo o coração. Você pode estender a sua mão? Eu sei que meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. Quando as aflições da vida tentam sufocar meus sonhos ou minar as minhas forças para continuar, a tua palavra me restaura a confiança de que a alegria vem pela manhã. Cada lágrima que cai dos meus olhos gera uma semente de esperança para aquilo que crê com todo o coração. Estender a sua mão. O que é melhor pra mim, eu sei que o meu Deus fará, mesmo que eu possa sonhar. Eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Também sei que o Deus em quem tenho crido é fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os reais. A igreja pode declarar isso, somente as vozes. Eu sei. É fiel e poderoso e também para os realizar. É fiel e poderoso para ressuscitar meus sonhos e também para os realizar. Nós te louvamos, Jesus, porque nós sabemos que ao cantar essa canção, nós lembramos, Senhor, da fé que Jó teve. Em meio às perdas, a fé foi preservada. Em meio às dores, a fé foi preservada. Senhor, que a tua graça seja manifesta a cada coração nessa noite, Pai.
que a fé no Filho de Deus gere esse crescimento espiritual que precisamos, Deus. Reconhecemos, Senhor, que precisamos crescer, mas crescer na Tua graça. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o nosso eu diminua, que a nossa vontade diminua, que os nossos sentimentos humanos, naturais, que eles diminuam, e que a direção do Teu Espírito Santo, Pai, ela venha, Senhor, como água fresca sobre a vida de cada filho Teu, Pai. Que a mesma visão de restauração que a mulher samaritana teve à beira daquele poço, cada filho Teu experimente nessa noite, pois nós bebemos da água da vida, pois nós fomos expostos à Tua palavra e Tu és o verbo, Tu és a água da vida, e nós sabemos que fontes estão jorrando para a vida eterna, para a glória do Teu nome. E nós declaramos que propósitos estão sendo restaurados, Deus. Casamentos estão sendo restaurados. Sonhos estão sendo restaurados em Ti, pois só Tu és poderoso para fazer isso, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua graça, que nos salva de nós mesmos. Obrigado, Jesus, pela Tua graça que nos alcançou. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça de Deus, que as consolações do Espírito Santo e que o amor de Jesus seja sobre cada coração. Amém. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.